Ezequiel capítulo 1. Ora, sucedeu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os cativos, junto ao rio Quebar, que os céus se abriram e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, que era o 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quedar, e a mão do Senhor estava ali sobre ele. E eu olhei, e eis que um redemoinho de vento veio do norte, uma grande nuvem e um fogo se revolvendo, e um brilho estava sobre ele, e saía do seu meio como cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Também saído do seu meio veio a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Eles tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 faces, e cada um tinha 4 asas. E os seus pés eram pés retos, e a sola dos seus pés era como a sola do pé de um bezerro, e eles cintilavam como a cor de bronze polido. E tinham as mãos de homem debaixo das suas asas, nos seus 4 lados, e as 4 tinham suas faces e suas asas. Suas asas estavam unidas uma à outra. Elas não viravam quando iam, e ia cada uma reto para a frente. Quanto à semelhança de suas faces, as 4 tinham a face de um homem, e a face de um leão do lado direito, as 4 tinham a face de um boi do lado esquerdo, e as 4 tinham também a face de uma águia. Assim eram as suas faces, e suas asas estavam esticadas para cima. As 2 asas de cada uma eram unidas uma à outra, e 2 cobriam seus corpos. E elas seguiam reto em frente, para onde o Espírito havia de ir, elas iam, e elas não se viravam quando iam. Quanto à semelhança das criaturas viventes, sua aparência era como a de carvões em brasas de fogo, e como a aparência de lâmpadas que ia para cima e para baixo entre as criaturas viventes, e o fogo era brilhante, e do fogo saíam adiante relâmpagos. E as criaturas viventes corriam e voltavam como a aparência de um clarão de relâmpago. Agora, enquanto eu contemplava as criaturas viventes, eis uma roda sobre a terra junto às criaturas viventes, com suas 4 faces. A aparência das rodas e de sua obra era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma semelhança, e a sua aparência e a sua obra eram como se houvesse uma roda no meio de uma roda. Quando elas iam sobre seus 4 lados, e eles não se viravam quando iam. Quanto aos seus aros, eram tão altos que eram medonhos, e seus aros eram cheios de olhos ao redor das 4. E quando as criaturas viventes iam, as rodas iam junto a elas, e quando as criaturas viventes eram levantadas da terra, as rodas eram levantadas. Onde quer que o Espírito fosse, elas iam. Lá estava o seu Espírito para ir, e as rodas eram levantadas de fronte delas, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Quando aquelas iam, estas iam, e quando aquelas paravam, estas paravam, e quando aquelas eram levantadas da terra, as rodas eram levantadas de fronte delas, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. E a semelhança do firmamento sobre as cabeças da criatura vivente era como a cor de um terrível cristal, estendido por cima sobre as suas cabeças, e debaixo do firmamento estavam as suas asas retas, uma em direção à outra, cada uma tinha 2, que lhe cobriam deste lado, e cada uma tinha 2 que cobriam daquele lado os seus corpos. E enquanto elas iam, eu ouvi o barulho das suas asas, como um barulho de grandes águas, como a voz do Todo-Poderoso, uma voz de discurso, como o barulho de um exército,
Quando elas paravam, elas abaixavam as suas asas. E houve uma voz do firmamento que estava por cima das suas cabeças, quando elas pararam e abaixaram suas asas. E sobre o firmamento que estava sobre suas cabeças havia a semelhança de um trono, como a aparência de uma pedra de safira, e sobre a semelhança do trono estava uma semelhança como a aparência de um homem sobre ele. Eu vi como a cor de âmbar, como a aparência do fogo por dentro dele ao redor, desde a aparência de seus lombos para cima e desde a aparência de seus lombos para baixo. Eu vi como se fosse uma aparência de fogo, e ela tinha um brilho ao redor. Como a aparência do arco que há na nuvem no dia da chuva, assim era a aparência do brilho ao redor. Esta era a aparência da semelhança da glória do Senhor. E quando eu a vi, caí sobre minha face e ouvi uma voz que falou. Capítulo 2. E ele me disse: Filho do homem, põe-te sobre os teus pés, e eu falarei contigo. E o Espírito entrou em mim, quando ele falava comigo, e me pôs sobre meus pés, para que eu ouvisse aquele que falava comigo. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde que se rebelou contra mim. Ele e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje, porque eles são filhos imprudentes e duros de coração. Eu te envio a eles, e tu lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. E eles quer ouçam ou deixem de ouvir, porque eles são uma casa rebelde. Mesmo assim, hão de saber que houve um profeta entre eles. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sarças e espinhos estejam contigo, e habites entre escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus olhares, embora sejam uma casa rebelde. E tu lhes falarás as minhas palavras, quer eles ouçam ou deixem de ouvir, pois são muito rebeldes. Mas tu, filho do homem, ouve o que eu digo a ti. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. E quando eu olhei, eis que uma mão me foi enviada, e eis que um rolo de livro estava nela. E ele estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e o escrito ali eram lamentos, lutos e ais. Capítulo 3. Além disso, ele me disse: Filho do homem, come o que tu encontrares, come este rolo e vai falar à casa de Israel. Assim eu abri a minha boca e ele me fez comer aquele rolo. E disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas com este rolo que eu te dou. Então eu o comi e era na minha boca como um mel para as doçura. E disse-me: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e fala com as minhas palavras a eles. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala ou de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitas pessoas de fala estranha e de dura linguagem, cujas palavras não possam entender. Certamente, se eu te tivesse enviado a eles, teriam te ouvido. Mas a casa de Israel não te ouvirá, porque eles não me ouviram, pois todos da casa de Israel são impudentes e duros de coração. Eis que eu tenho feito a tua face forte contra as faces deles, e a tua testa forte contra as testas deles. Como um diamante mais duro do que a pedra, fiz a tua testa. Não os temas, nem te assustes com os seus olhares, embora sejam uma casa rebelde. Além disso, ele me disse: Filho do homem, todas as palavras que eu devo falar a ti, recebe-as no teu coração e ouve com os teus ouvidos. E vai, chegue-se aqueles do cativeiro aos filhos do teu povo, e fala a eles, e lhes diga: assim diz o Senhor Deus. Quer eles ouçam,
ou deixem de ouvir. Então o Espírito me tomou e eu ouvi por detrás de mim uma voz de grande correria, dizendo: Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. Eu ouvi também o barulho das asas das criaturas viventes que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defronte delas, e o barulho de grande correria. Então o Espírito me levantou e me levou embora, e eu me fui em amargura no calor do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. Então eu vim até aqueles do cativeiro em Tel-Abibe, que habitavam junto ao rio Quebar, e eu me assentei onde eles se assentavam, e permaneci lá atônito entre eles por 7 dias. E sucedeu ao fim de 7 dias, que a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eu te fiz vigia sobre a casa de Israel, portanto, ouve a palavra da minha boca e deles o meu aviso. Quando eu disser ao perverso, tu certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para advertir o perverso acerca do seu caminho perverso, para salvar a sua vida, este homem perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue eu exigirei da tua mão. Ainda assim, se avisares ao perverso e ele não se afastar da sua perversidade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Novamente, quando um homem justo se afastar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Porém tu não o avisaste, ele morrerá no seu pecado, e suas justiças que ele tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Todavia, se tu advertires o homem justo, para que o justo não peque e ele não pecar, ele certamente viverá, porque ele foi avisado e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava ali sobre mim, e ele me disse: Levanta-te, vai adiante para dentro da planície, e lá eu falarei contigo. Então levantei-me e fui adiante para dentro da planície, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vi junto ao rio Quebar, e caí sobre a minha face. Então o Espírito entrou em mim e me pôs sobre os meus pés, falou comigo e me disse: Vai, encerra-te dentro da tua casa. Mas tu, ó filho do homem, eis que porão faixas sobre ti, e te ligarão com elas, e tu não sairás entre eles. E eu farei com que a tua língua se pegue ao céu da tua boca, para que tu fiques mudo, e não sejas para ele um reprovador, porque eles são uma casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus. Aquele que ouvir, que ouça, e aquele que deixar de ouvir, que deixe, porque eles são uma casa rebelde.